Beverly Elite é uma assassina em série britânica, conhecida como Anjo da Morte por atacar crianças na ala infantil de um hospital em Grantham, Lincolnshire, havendo vitimado 13 delas, onde 4 faleceram. Em seus ataques, a enfermeira ministrava nas vítimas injeções contendo substâncias como potássio, insulina ou simplesmente ar, causando reações adversas. Na época dos ataques ela estaria sob crise da síndrome de Munchausen por procuração, e por seus crimes ela recebeu 13 condenações de prisão perpétua, embora tenha o direito de livramento condicional em 30 anos, e está detida no Hamptons Secure Hospital em Nottinghamshire. Atuando de forma dissimulada, os pais de suas vítimas viam nela alguém prestativo e confiável, que dedicava uma atenção especial quando as coisas se tornavam sérias. A região de Lincolnshire onde vivia ali tinha uma população na época de cerca de 100 mil habitantes, dos quais um terço eram crianças. Ao ano nasciam ali cerca de 2.000 crianças, a maioria delas no Grantham Steven Hospital, onde ela foi contratada por falta de pessoal. Beverly, com 23 anos de idade, falhava muitas vezes nos exames de enfermagem e já havia sido recusada em outro hospital. Como resultado, ela estava determinada a exibir para a administração hospitalar sua competência, chamando a atenção para si. Seu histórico de mentiras foi descoberto somente após o inquérito policial ter sido instalado, e então se descobriu que Beverly desde criança usava bandagens e simulava ferimentos para atrair a atenção, embora não permitisse que lhe examinassem. Quando adolescente teve excesso de peso e desde então apresentava um temperamento volátil, ficando agressiva e simulando uma série de doenças que a levavam ao hospital, como dores na vesícula biliar ou de cabeça, infecção urinária, vômitos, visão turva, apendicite, entre outros, que eram por ela apresentados para ser atendida em hospitais, ao ponto de convencer um médico a extrair o apêndice saudável que, em seguida, não se curava porque ela removia os curativos cirúrgicos. Ela se feriu com um martelo e com um copo até que os médicos, inteirados da farsa, a fizeram trocar de facultativo sucessivamente. Antes de trabalhar como enfermeira, ela treinava para ser cuidadora de idosos e trabalhava numa casa de repouso onde foi suspeita de ações como borrar as paredes com fezes, ou de colocar fezes na geladeira para que outros encontrassem, além de faltar excessivamente ao serviço alegando doença. Um ex-namorado relatou que era uma pessoa agressiva e manipuladora, que fingia estar grávida e inventava um estupro. Eles terminaram o relacionamento quando Beverly se relacionou com outra enfermeira. Apesar dela nunca demonstrar atenção para as crianças quando estava chorando, nem qualquer reação quando morriam, sua conduta passou despercebida. A primeira criança a morrer sob as ações da enfermeira foi Liam Taylor, de apenas 7 semanas de idade. Internado no dia 21 de fevereiro, Liam apresentava um quadro de pneumonia leve, e foi levado para a ala infantil do hospital onde Beverly logo se mostrou prestativa aos pais e os mandou descansar. Quando voltaram, o filho já havia piorado e ela providenciou os cuidados emergenciais e ele estava melhor. A enfermeira se ofereceu para continuar assistindo ao garoto e os pais decidiram permanecer ali. À meia-noite do segundo dia internado, Liam teve nova crise respiratória, mas todos acharam que ele superaria a dificuldade, e deixaram Beverly sozinha com ele. Então seu quadro se tornou grave, e Beverly chamou os outros enfermeiros que ficaram confusos, pois o menino não parava de respirar já que os alarmes dos aparelhos não haviam soado. Ele então teve uma parada cardíaca levando os médicos a fazer esforço para que ele voltasse a respirar, o que só aconteceu por conta dos aparelhos e com danos cerebrais irreversíveis e sem razões para uma animação. Com isso, seus pais tomaram a decisão de desligar os aparelhos para que morresse. Liam morreu por conta da insuficiência deste órgão. Beverly assistiu a tudo e, após o óbito que provocou, foi embora para casa e voltou para trabalhar normalmente na tarde seguinte. Timothy Arwick tinha 11 anos e apresentava deficiências físicas e mentais quando foi internado e após 3 horas no hospital veio a óbito por ataque cardíaco, causado por Beverly. O paciente apresentava uma crise epiléptica, e Beverly se prontificou a atendê-lo, demonstrando preocupação com seu estado de saúde. Depois de ficar sozinha com ele por alguns minutos, ela apareceu pedindo ajuda. Quando a equipe da emergência chegou, constatou que o menino teve uma parada cardíaca e um especialista tentou salvá-lo, sem sucesso, num quadro totalmente inesperado que mesmo a autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, sendo oficializada como epilepsia. 5 dias após o ocorrido, no dia 3 de março, uma menina chamada Kylie Desmond, com pouco mais de 1 ano de vida,
Foi internada com o peito congestionado e foi atendida por Beverly. Ela ficou no mesmo leito que Liam morreu, mas parecia estar melhorando, até que teve uma parada cardíaca. A equipe de prontidão conseguiu ressuscitar Kylie e a transferiram para outra unidade médica em Nottingham, onde, após um minudente exame, localizaram um orifício de punção subaxila, próximo ao qual havia uma bolha de ar. Como atribuíram aquilo a uma injeção acidental, não houve uma investigação e Beverly continuou sem ser descoberta e atacou mais 3 vezes em 4. No dia 20 de março, Paul Crampton, um bebê de 5 meses, foi levado à unidade infantil com um caso de bronquite, que não foi tido como grave e ficou sob os cuidados de Beverly, que ficou sozinha com o menino. Pouco antes de sua alta, a enfermeira gritou por ajuda pois o quadro teve um súbito agravamento, num quadro grave de hipoglicemia que o levou ao coma por 3 vezes. Novamente foi removido dali, mas desta vez os médicos ficaram desconfiados com a causa que teria levado à constante queda do açúcar em seu sangue. Beverly acompanhou o deslocamento e novamente sua taxa de insulina elevou-se. Embora não tenha morrido, esteve bem perto de perder a vida. No dia 21 de março, Bradley Gibson, com 5 anos, estava internado com pneumonia e sofreu um ataque cardíaco. Salvo pela equipe depois de muito esforço e sua taxa de insulina revelada no exame estava muito alta, o que não fazia sentido. Durante a noite, após ser atendido por Beverly, sofreu outro ataque e foi transferido para Nottingham, onde, afastado da enfermeira, se recuperou. Novamente ninguém levantou suspeitas de sua atuação, mas ela esperou um dia antes de um novo ataque. A próxima vítima foi um menino de 2 anos, Yi Kung-chan, que fraturou o crânio ao cair de uma janela. Beverly deu alarme quando o paciente ficou azulado e parecia ter um ataque. Neste primeiro momento o menino respondeu ao oxigênio, melhorando mas, em algumas horas, voltou a repetir os sintomas e foi transferido para Nottingham onde os sinais foram interpretados como consequência da queda. As gêmeas Kate e Becky nasceram prematuramente em janeiro de 1991 em Nottingham, e foram transferidas para o Grantham End District Hospital, onde Beverly administrou com insulina. Becky não resistiu e morreu. Sua irmã sobreviveu com sérias sequelas intelectuais e motoras. A fim de evitar um desenrolar semelhante com a gêmea sobrevivente Kate, o médico a internou também no Grantham, quando justamente Beverly estava de plantão. Logo, a enfermeira corria com a criança no colo gritando que Kate estava com parada cardíaca, embora a menina tivesse uma parada respiratória e morria por falta de oxigênio. Já salva, 2 dias mais tarde, o quadro se repetiu e foi levada para Nottingham, onde se constatou estar com 5 costelas quebradas e danos cerebrais decorrentes da falta de respiração. Numa expressão de agradecimento à enfermeira, a mãe das meninas convidou Beverly para ser madrinha de Kate e, a dissimulada enfermeira, que causou todo o sofrimento, aceitou a honraria. Os ataques continuaram, vitimando outras 4 crianças mais ou menos saudáveis, tendo sempre em comum as situações se passarem nos plantões de Beverly e apresentarem os mesmos sintomas. Nada disso, entretanto, dirigiu as suspeitas para as ações da enfermeira, embora fosse já consenso no hospital de que algo muito errado estivesse ocorrendo. Claire Peck, a última das vítimas fatais, tinha 1 ano e 3 meses quando deu entrada no hospital com uma crise de asma. Beverly administrou uma injeção contendo potássio e lignocaína e ela veio a óbito. Isto se deu quando a enfermeira ficou sozinha no quarto, enquanto a criança estava entubada para respirar e mais uma vez ela gritou pelo socorro para ataque cardíaco. Os médicos estabilizaram a paciente e ela de novo ficou a sós com a vítima e, mais uma vez, nova parada que, a despeito dos esforços, resultaram inúteis e a menina faleceu. Um dos médicos então declarou: "Isso nunca deveria ter acontecido", achando inusitado o quadro. Mesmo que a autópsia nada concluísse, um inquérito foi aberto para apurar o elevado número de paradas cardíacas na unidade pediátrica. O hospital instalou um inquérito interno para apurar uma eventual situação de epidemia hospitalar, mas verificação da existência de vírus não encontrou nada. Um novo teste, entretanto, no sangue da última vítima, revelou um nível alto de potássio, o que indicava ação externa no óbito. Mesmo assim, ainda passariam 18 dias até que a polícia fosse convocada. O corpo de Claire Peck foi exumado e novos testes detectaram a presença de lignocaína, comum em casos de parada cardíaca, mas nunca em bebês. O superintendente Stuart Clifton finalmente se convenceu que havia um assassino atuando ali. Clifton examinou outros casos,
onde detectaram um teor excessivamente grande de insulina, descobriu que a enfermeira Beverly Alita havia relatado o sumiço da chave da geladeira que guardava a substância. Entrevistou todos os pais, verificou todos os registros e instalou câmeras de segurança nas dependências da ala infantil. Chegou mesmo a estudar sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Numa conferência dos registros diários da enfermagem descobriram que faltavam as páginas do período em que Paul Crompton esteve internado, o que era suspeito. Analisando 13 situações parecidas, 4 delas resultaram em óbitos. Encontraram um único padrão. Beverly Alita era a única presença comum em todos eles, e em 3 semanas ela foi finalmente presa. Beverly foi visitada por um psiquiatra, que lhe diagnosticou com a variante da síndrome de Munchausen. Nem ele, nem os responsáveis pelo inquérito conseguiram uma confissão. Após 4 audiências, ela foi formalmente acusada por 4 homicídios, 11 tentativas de homicídio e outras 11 de lesões corporais graves. Os pais das gêmeas Kate e Becky chegaram a contratar um detetive particular a fim de comprovar a inocência de Beverly, mas logo se arrependeram. Suas doenças provocaram inúmeros atrasos no julgamento. Ela havia perdido peso rapidamente em razão da anorexia, outra demonstração de seus distúrbios psíquicos. Finalmente enfrentou o júri no Tribunal Real de Nottingham, onde os promotores convenceram os jurados de que sua presença era o fator determinante para todas as anomalias apresentadas na ala infantil do Hospital de Grantham, demonstrando sua frieza, bem como a cessação dos ataques misteriosos quando ela estava ausente ou separada dos pacientes. As evidências apontavam para que ela tinha administrado injeções nas vítimas, como também cortar o oxigênio ou adulterado as máquinas que o sustinham. Foram 2 meses de julgamento até que, dia 23 de maio de 1993, ela recebeu 13 condenações à prisão perpétua por assassinato e tentativas, a maior condenação até então já aplicada no país para uma mulher. A síndrome de Munchausen, que alguns especialistas avaliam ser incurável em Beverly, continuou durante o tempo de prisão. Ela se feriu várias vezes para chamar a atenção, se furou com clipes de papel, derramou água fervente na mão, entre outros, para chamar a atenção. Na cadeia, ela finalmente admitiu a responsabilidade por 3 das mortes que provocou, e 6 dos outros ataques. Em 2007, o juiz Stanley Burton, de Londres, confirmou a sentença mínima de 30 anos para Beverly, o que lhe daria 28 anos e 175 dias até receber o livramento condicional, descontando-se assim o período de 1 ano e 190 dias que ficou em custódia antes do julgamento. Ela terá 54 anos de idade. Em sua decisão, Burton declarou, justificando a concessão da liberdade, que a síndrome de Munchausen determinou a conduta da criminosa. A reação dos familiares à decisão foi favorável. Neste sentido, Joanne Taylor, a mãe de Liam, declarou que estava satisfeita com a referência ao sadismo presente na conduta da enfermeira, e que há uma linha tênue a separar o mal da doença. Davi Peck, pai de Claire, também se manifestou neste sentido. Kate Phillips, que era a irmã gêmea da vítima fatal Becky, ficou epiléptica e com danos cerebrais permanentes, paralisia parcial e cegueira parcial após o ataque. Após 8 anos de embates judiciais, seus pais receberam das autoridades sanitárias de Lincolnshire, responsáveis pela contratação da enfermeira assassina, uma indenização de 2,125 milhões de libras, em 1999. Ela havia recebido caros tratamentos nos Estados Unidos. Este acordo foi o primeiro registrado na história legal do Reino Unido por compensar os pais pelo estresse pós-traumático, e o dinheiro seria para indenizá-los pelos gastos dos tratamentos passados e garantir os futuros. Em 1996, a mesma autoridade havia feito um acordo com as 12 famílias das vítimas para o pagamento de 500 mil libras em indenização, e já vinha efetuando pagamentos intermediários desde 1990. O Mundo Mistério fica por aqui. Até mais.